Se a receita, entre aspas, para o sucesso está dada por China e Japão, então por que, pura e simplesmente, os países da América Latina não a seguem? Yo creo que es interesante ver el caso de los países exitosos, no importa dónde estén. En América Latina tenemos el caso de Chile. En Europa tenemos el caso hace 20 años de España, hace 10 años de Irlanda, actualmente de los países exsoviéticos Estonia, Lituania, Latvia. Y en Asia tenemos diferentes ondas de desarrollo. El primer país no europeo que se desarrolló fue Japón, y por eso Japón es importante estudiarlo. Luego vino la segunda onda de desarrollo, que fue Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong. Y ahora estamos en la tercera ola y comenzando la cuarta ola. Entonces hay diferentes modelos y creo que es interesante. Ahora, la tragedia de América Latina es que se está quedando atrás. En América Latina nos estamos quedando atrás. Y por eso es que tenemos que reaccionar y que pensar en grande. Yo traté de enfatizar que el crecimiento de 5% es mediocre. Es un crecimiento mediocre en un mundo globalizado donde se sabe qué funciona y qué no funciona. Entonces hace falta liderazgo político con visión. Liderazgo político con visión. Muito obrigado. Professor Malan, várias questões tratando das reformas, e aparentemente, pelo que o senhor mencionou, o doutor Henri também, reforma trabalhista, previdenciária, reforma tributária, é mais ou menos um consenso onde deve ser atacado o problema, ou via quais flancos deve ser atacado o problema. Em função disso, ele coloca algumas questões que giram ao redor deste tema, como a questão de Fabiano Oliveira, de Juliano Ferrer e Juliano Abadi. Algumas consideram o seguinte: o senhor fez parte do governo e todas essas reformas não foram feitas. Por que não? Quem as impede? Quais seriam as reformas ideais? Obrigado, vou tentar ser breve. É verdade, eu fiz parte do governo. Eu fui o negociador-chefe da dívida externa, fui o presidente do Banco Central na época do lançamento do real e fui 8 anos ministro da Fazenda. Eu acho que alguém falou aqui em receita. Vamos falar claramente, não existe receita que um país possa simplesmente utilizar fora do seu contexto específico. Quando nós chegamos lá e quando estávamos no governo, nós tínhamos que lidar com o fato que nós estávamos o país vivendo uma hiperinflação, mais de 1000% ao ano, já em média, há 5 anos anteriormente. Isso é um caloteiro do ponto de vista do seu relacionamento com a comunidade financeira internacional. Um país totalmente desacreditado. Problemas sérios a se materializarem caso nós conseguíssemos sucesso na derrota da hiperinflação, como de fato conseguimos. Sanear o sistema financeiro, ter uma lei de responsabilidade fiscal, lidar com problemas de dívidas de estados e municípios que exigiam reestruturação. Então, é muito fácil, com o exercício da sabedoria exposto, as pessoas esquecendo que aquilo que hoje é conhecido ainda estava num desconhecido futuro. Assim, por que não se fez tudo de uma só vez enquanto se lá estava? Porque você tem que lidar com os problemas mais prementes, mais urgentes, e naquela época os problemas mais urgentes e mais prementes eram esses, e você tem que encaminhar a discussão de um problema. A pergunta fala há um consenso hoje sobre exatamente o que fazer na área previdenciária, tributária e trabalhista. Eu adoraria que fosse assim. Infelizmente, não é verdade. Não há um consenso sobre exatamente o que fazer. Eu acho que não tem nenhum consenso sobre a natureza e a magnitude do desafio a enfrentar. Há muita gente no Brasil que acha que isso não são problemas, que não há problema na Previdência, que não há problemas na legislação trabalhista, e, portanto, o debate precisa se aprofundar. A experiência mostra que, infelizmente, no Brasil é preciso que uma crise se aprofunde, mostre a sua face mais feia, para que só aí seja possível começar a mobilizar as coalizões políticas, as vontades e as lideranças para enfrentar um determinado problema. Nós vimos isso em várias áreas e, infelizmente, isso é a norma, é a maneira pela qual nós procuramos lidar com problemas. Eu acho que nós avançamos. Eu acho que hoje já existe um grau de convergência um pouquinho maior sobre a natureza do problema, sobre a sua dimensão.
mas ainda é uma resistência enorme. Esses dados que eu menciono aqui não são dados que são conhecidos da população. Por que nós gastamos tanto com inativos e pensionistas, comparado com o que nós não gastamos em educação fundamental, por exemplo? Por que nós gastamos 10 vezes mais em universidades federais do que em ensino fundamental por aluno? São dados que as pessoas ainda distante do cotidiano das pessoas para mobilizar as vontades suficientes para tratar disso através de legislação. Eu tinha um comentário sobre o que foi dito ali, mas eu vou esperar para ouvir as respostas, se nós tivermos tempo. Depois eu falo sobre a importante observação do Maksud sobre maximização e aceleração do crescimento, mas eu deixo para depois.